A questão 19 é a respeito de números. O enunciado bem simples também, né? Juca fez uma lista de todos os números inteiros positivos de 4 algarismos distintos. Então, números que tem que ter 4 algarismos distintos, quer dizer, diferentes, né? Então, fez uma lista com todos esses números. Tá, e dispostos em ordem crescente, né? Então, os números foram aumentando. Em seguida, fez uma outra lista com as diferenças positivas entre todos os pares de números vizinhos. O que quer dizer isso? Ele teria, por exemplo, assim, 1000. O 1000 não está nessa lista, né? Porque tem que ser 4 algarismos distintos. 1000 é o primeiro número de 4 algarismos, só que ele tem que escrever apenas com algarismos diferentes. Então, o 1000 não está nessa lista. 1001? 1001 não, tem 2 algarismos iguais aqui, 0, 0, né? Então, 1002, 1003 vai ter o mesmo problema. Até que você vai chegar em 1010... Aí já tem algarismo repetido aqui também, 1011, 1012, não, 1012 tem aqui 1 e 1 repetido, olha, tá demorando, hein? 1023, pronto, 1023 é o primeiro número de 4 algarismos diferentes. Claro, ele tá usando 1 de 1000, algarismos diferentes, os menores são 0, 1, 2 e 3. O 0 não pode ficar no milhar, teria que ficar aqui na centena, né? Então esse aqui é o primeiro número dessa tal lista, 1023. Quem é o próximo número? O próximo número é 1024. Depois vem 1025, aí fica tudo bem, né? 1026... e vai embora. Sabe quando é que vai aparecer outro número que não serve? Esses aqui, todos são números que não servem. Eles têm algarismos repetidos. O primeiro que não tem é o 1023, depois 1024, 1025. Aí vai aparecer aqui o 1033. O 1033 já tem aqui algarismos repetidos, né? Então, antes dele, você tinha o 1032, que não tinha algarismos repetidos. Depois dele, você tem o 1034. Aí continua. Então, olha só. O número 1033 está fora dessa lista, assim como todos esses que eu botei aqui, né? Até o 1022 também, ó. Todos esses aqui eu fui eliminando. 1022 tem algarismos repetidos. Então essa lista, ela é assim, 1023, 1024, 1025. Quando chega aqui no 1032, ela dá um pulo aqui para o 1034. Tem que pular esse número aqui, porque ele não tem algarismos diferentes. Tá, essa é a primeira lista que ele fez. Em seguida, fez outra lista das diferenças entre esses números, esses pares de números aqui encontrados. Então, como é que seria essa lista de diferenças? Olha, você vai ter aqui uma diferença 1 entre 1023 e 1024, você tem uma diferença 1. Aqui entre 1024 e 1025 também uma diferença 1. Aqui também. Aí quando chega aqui entre o 1032 e o 1034, você já vai ter uma diferença 2, né? Então, normalmente, você vai tendo diferença 1 entre um número e outro, quando eles são consecutivos. Mas aí, quando você tem alguém com algarismos repetidos, você vai ter uma diferença maior, tá? Mas isso ajuda aqui para resolver o problema? Ainda não. Como é que você encontraria números que têm algarismos repetidos? Vamos pensar em números pequenos. Tá certo que ele falou que são números de 4 algarismos, mas vamos pensar em números de 2 algarismos? De 2 algarismos, quais seriam números que têm 2 algarismos repetidos? O 11, o 22, o 33, né? Mas aí esses números vão ter que ser cortados. Esses números não servem para essa nossa primeira lista.
Mas são números que estão sozinhos, né? E será que teria uma situação em que poderiam ter vários números com algarismos repetidos? Sim, agora você presta atenção que quando você tem mais algarismos, por exemplo, com 3 algarismos, pensa nesse 33 aqui. Então vamos pensar em 333. Olha, 333 tem que ser cortado dessa primeira lista, porque tem algarismos repetidos, né? Mas tem outros vizinhos dele também. Olha aqui. Junto do 333, você tem que eliminar também o 332, o 331 e o 330. Antes dele, você tem o 329. Tudo bem, tá com algarismos diferentes. Mas aqui, completou 33 na centena e na dezena, você vai ter aqui esses algarismos juntos durante um tempo. Até chegar onde? Até chegar no 339. E no 340 já parou de ter repetição. Então, todos esses aqui, ó, eles são números que vão ter que ser removidos dessa lista, porque eles têm repetição aqui entre centena e dezena. São 10 que vão ser retirados. E aí é tal diferença entre números da lista. Quem vai estar na lista? O 340 vai estar na primeira lista e o 329 também. Depois do 329 vem o 340, porque a gente tem que cortar todos aqueles que têm algarismos repetidos. Então essa diferença daqui para cá vai dar quanto? Entre 340 e 329, nós temos uma diferença igual a 11. Então, olha só, em números de 3 algarismos, você vai encontrar trechos a serem eliminados por causa disso, por causa de centena e dezena iguais, né? A mesma coisa vai acontecer quando você chegar no 440, no 550, né? Você vai ter um grupo de 10 números com algarismos repetidos. E é interessante observar que a unidade fica variando o tempo todo, né? De um número para o outro, a unidade muda, mas a dezena e a centena, elas demoram mais a mudar, né? Fica um tempão com aquela repetição de dezena e centena. Agora vamos pensar no milhar. Agora sim, vamos encontrar quais seriam números de 4 algarismos que a gente teria que eliminar da nossa lista. Vamos pensar no 33, tá? Você está lá perto, no caso do 3.333. O 3.333 é um número com 4 algarismos repetidos, mas ele não precisava ter 4 repetidos para ser eliminado da lista. Bastaria ter 2, né? E 2 repetidos você consegue aqui pelo milhar e pela centena. Vai ficar 33 um tempão, né? Quais são os números que começam com 33? Que contém esse aqui. Essa faixa vai até 3.399, confere? 3.399, porque depois do 3.399, aí já muda. Passa para 3.400. E antes, olha, essa faixa aqui, que começa com 33, ela começa com 3.300. Então, olha só, você teria daqui até aqui, você teria 100 números com algarismos repetidos, 3 e 3, que você teria que cortar, né? Só que ainda tem unzinhos aqui antes e depois, com algarismos repetidos. Olha só, antes do 3.300, você tem 3.299. Esse aqui também tem algarismo repetido. Não é o 33, é o 99. E antes dele você tem o 3.298. Aí sim é um número de 4 algarismos diferentes. Depois dele, aí começa a ter algarismo repetido. Vai ter durante um tempão. E depois do 3.399, vai ter o 3.400, que também tem algarismo repetido aqui, ó, 00. E 3.401. Finalmente um número que tem os 4 algarismos diferentes.
quanto que é a diferença entre esses dois? Porque ele pediu para calcular isso, né? Ele pediu para você fazer essa segunda lista com as diferenças. Aí ele perguntou qual foi o maior número dessa segunda lista. Ou seja, qual é a situação em que você vai ter a maior diferença entre números da lista com algarismos diferentes. Aqui nesse caso, essa diferença é 3.401 menos 3.298. Quanto é que dá isso? 3.401 menos 3.298. Isso vai dar 103, né? 11 menos 8 dá 3. Aqui emprestou, virou 9, ficou 0. E aqui emprestou, ficou 1. 103. E olha só que 103 é uma resposta, hein? Então a gente encontrou facilmente uma sequência de 103 números que tem que ser eliminados dessa tal lista, porque eles têm algarismos repetidos, apenas procurando a igualdade entre a casa dos milhares e a casa das centenas. Então, seria isso aqui a resposta correta? Olha, eu vou dizer uma coisa, muita gente marcou isso aqui, hein? Só que tem aqui um problema. Você está esquecendo de contar mais dois numerozinhos. Olha só. Aqui era tudo com 33. Aí virou 33,99, ficou 34,00. Repetição aqui. Aí chegou no 01. E nesse 01 você não tinha nem 0 nem 1. Nem aqui, nem aqui. Você tinha algarismos diferentes. A mesma coisa se fosse o 02, né? 3402. Você não tem nem 0 nem 2 aqui. Agora, o número seguinte, que é o 3403, aí já teria o 3 repetido. Agora, e se você tivesse 1 ou 2 aqui? 0, 1 ou 2. Já pensou? Se você tivesse 1 ou 2 aqui, você teria uma repetição neste número, ia aparecer um 1 ali, e também nesse número. Então, vamos fazer isso aqui, ao invés de ficar com 3 e 4, ficar com 1 e 2. Então, eu vou trocar esse 3 e 4 por 1 e 2. Imagina que você tem isso aqui, 1201. Aí você teria uma repetição, 1 repetido com 1. E depois, 1202, aí você teria também uma repetição, 2 com 2. O primeiro número que não ia ter repetição é 1203. Tá vendo? O 01 e o 02 aparecem aqui como repetição e aqui não apareciam. Então, esse 01 e esse 02 aqui são números adicionais que você tem se você escolher estrategicamente esses números. Olha, se aqui é 1201, quem era o número que estava antes? É 1200. E antes dele? 1199. Depois, 1198. Então, você vai tendo de qualquer jeito as repetições aqui. Só que quando ele vira uma centena, ainda tem mais um pouquinho aqui de repetição, por causa do 1 e do 2 que estão aparecendo aqui. Bom, indo lá para o início, qual era o número que você tinha aqui no início? Ó, entre esse e esse são 100 unidades a menos, né? Então, do 1200 com 100 unidades a menos, você vai ter o 1100. 1100 que tem algarismo repetido. Antes dele, você teria o 1099 que tem algarismo repetido. Antes dele, o 1098. Então, a gente conseguiu aqui espremer mais dois numerozinhos, né? Com essa sequência aqui. Começando com 1098 e terminando aqui no 1203. Você tem todos esses 100 números aqui com repetição entre a centena e o milhar. Aqui uma repetição também aqui no 99, né? Um 9 repetido. E aqui conseguimos mais uma repetição aqui no 01 e no 02. Só o 03 que apareceu sem algarismo repetido. Então, a diferença entre os números da lista, levando em conta isso, é 1203 menos 1098.
1.203 tirando 1.098, isso aqui vai dar 13 menos 8, 5, aqui pediu emprestado, virou 9, 9 menos 9, 0, aqui virou 1, 105. Então, conseguimos formar aqui uma sequência, um vazio aqui grande, né? Entre um número da primeira lista e o número seguinte da primeira lista. Um vazio aqui de números que não podem pertencer à lista, porque eles têm algarismos repetidos. Então, a diferença entre esses números é 105. E 105, olha aqui, resposta correta, letra E de eco.